Então, aquele cenário mais pessimista aí para o token da Solana aconteceu. Perdemos aquele fundo tão forte dos 120 dólares e agora a gente está a caminho do nosso próximo alvo. E o que muda isso, na minha opinião, absolutamente nada. Apenas mais uma oportunidade e uma oportunidade inesperada de comprar o token da Solana barato. Tá? Vamos entender por que isso, por que essa zona ainda é saudável, por que eu ainda acredito que o mercado possa se recuperar antes do que as pessoas esperam, tá? Embora entendendo que ele já corrigiu mais do que eu esperava, mas isso de maneira nenhuma muda o meu alvo lá para frente, pensando no ciclo de longo prazo das altcoins e do mercado do cripto como um todo, tá? Então vamos ver todos esses pontos no vídeo de hoje. Antes, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, super importante, ajuda demais aqui o canal a continuar crescendo e, claro, nossa área de membros está perdido e se torna membro do canal, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar aqui uma recapitulação básica sobre o que estrutura eu acredito que a gente está aqui no token da Solana. Já adiantando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda que eu faço com o meu dinheiro. Eu não tenho o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão. Mas o que eu enxergo aqui de estrutura de longo prazo? O fundo da Solana foi lá no bear market em 2023, quando ela quebrou este fundo dos mais ou menos 25 dólares. Tá? Então ela acumulou aqui por um tempo, quebrou esse movimento e foi embora, tá? Então o fundo foi aqui. Quem queria comprar barato, muito barato o token da Solana, era para ter comprado aqui nos 25. Beleza? Dito isso, então o mercado subiu com força. Viemos aqui brigar com um topo histórico na casa dos 240, 250 dólares e o mercado começou a lateralizar. Então de março de 24 até janeiro de 26, a gente ficou andando de lado. Então aí foram quase 2 anos dentro dessa zona de consolidação. E aqui fica aquela questão, aonde era a melhor oportunidade de comprar o token da Solana na ocasião, para quem estava vindo atrasado, para quem chegou no mercado em 2024? O fundo dessa lateralização. Era bem simples. Ainda mais quando o mercado perdeu o fundo aqui do 120 e fez essa armadilha de fundo. Ó, como ele vem, fura o fundo anterior e recupera. Nestes pontos aqui, de abril de 25 até semana retrasada, na minha opinião, tá até, vamos botar aqui, até dezembro, tá até 22 de dezembro aqui, para mim, tudo entre 120 e 150 era compra. Tá? Por quê? Porque eu estou pensando lá no longo prazo, eu estou pensando numa estrutura de fundo que no momento estava válida, e como eu não tenho, como sempre, aqui a pretensão e a intenção de cravar o fundo, o que eu posso fazer? Encontrar as zonas saudáveis do gráfico para investir, comprar e deixar o mercado trabalhar. E essa era uma zona. A zona de liquidez estava aqui. Então a gente teve vários pontos que nos diziam que Solana entre 130 e 140 era compra. Tá? Dito isso, quando a gente perdeu essa região lá em 19 de janeiro, o que a gente viu, então? A tentativa do mercado de quebrar essa estrutura. A partir desse ponto, não fazia mais sentido comprar. Não quer dizer que eu vá vender, tanto que eu não vendi absolutamente nada, tá? Mas existe uma diferença, e eu sempre digo aqui no canal, entre estar otimista com o mercado, acreditar que ele vai subir, tá? Existe uma diferença entre esses dois pontos com comprar a qualquer preço em qualquer lugar. Porque a quebra dessa estrutura de fundo, dessa grande lateralização em zona de liquidez, ia muito provavelmente acionar zonas de stops e ia fazer com que esse movimento aqui fosse justamente um pivô corretivo. Ó. Então a gente fez um topo histórico lá nos 260, subiu, veio validar essa armadilha que a gente fez aqui, ó, não conseguiu renovar máximos e fez um pivô de baixa. Então a perda do 120 provavelmente ia gerar esse movimento. Então, para que eu vou comprar essa queda? Não vou, tá? Porque o mercado está me mostrando que ele quer ir buscar o alvo deste pivô de baixa, que está aqui justamente entre 80 e 60 dólares. E se a gente pegar aqui a nossa zona de FIBO, de toda essa alta lá de agosto de 23 até agora, a nossa zona de 0,5, 0,6 está exatamente nessa mesma região. Então, vê que a confluência, a convergência desses inúmeros fatores fazem com que essa queda seja, sim, maior do que eu esperava, tá? Mas ainda tudo dentro de um movimento de alta. Longe de ser uma reversão de longo prazo, na minha opinião, tá? Longe de ser o fim do mercado das altcoins, longe da gente ter aí realmente um bear market mais profundo, com aquele ciclo menstrual do Bitcoin, que para mim não faz o menor sentido, mas realmente a gente teve um movimento de baixa mais aprofundado.
E o que eu encaro isso aqui? Oportunidade. Então, quem faz o dever de casa não fica nessa neura de achar que vai adivinhar o fundo e fez compras em 120, 140, agora eu compraria de novo quando ele se acomodar aqui na casa dos 80 dólares. E ver que rapidamente, fazendo essa compra de maneira estratégica, a gente vai estar posicionando o nosso preço médio na região aqui dos 100 dólares. Super tranquilo, um preço médio muito bom para a gente ver e encarar o mercado daqui para frente. Porque quando ele bater aqui nessa região, vai ser fundo, a gente vai respirar só para bater nessa zona de liquidez para cair mais, tá? Então são todos pontos que a gente vai ter que responder. A gente vai ver agora nossas projeções, essas possibilidades, mas veja que por fazer essas compras estratégicas, e o meu preço médio vinha aqui para casa dos 100 dólares, vamos supor, se for um pullback ou se for um mercado de alta, de qualquer jeito eu vou ter oportunidade de ficar positivo e quem sabe até de realizar minhas posições se o mercado não conseguir ultrapassar essa região, tá? Porque o que era um suporte agora vai ser uma resistência muito forte e não tem como a gente saber ainda se a gente vai conseguir romper essa região ou não. Então, por isso que parem com esse negócio de querer cravar fundo ou achar que alguém vai dizer para vocês o valor exato do fundo, que isso não vai acontecer, e foquem em estruturas. Comprem fundos importantes e o mercado, se perder esse fundo, a gente se posiciona no próximo fundo. Inclusive, para quem gosta de trabalhar com stop, abaixo de 120 era para estopar, para vir recomprar aqui embaixo. Beleza? No gráfico diário, a gente vê que essa estrutura segue em queda, a gente ainda não teve aquele momento de pânico mais forte. Então, por isso que eu acredito que a gente deva ter algum sinal aqui de fundo na casa dos 80, 75, seja com um candle muito forte de venda, ou seja com uma lateralização de alguns dias. A gente vai ter que observar agora o que acontece daqui para frente para justamente entender o que o mercado vai nos mostrar, beleza? Com tudo isso dito, vamos projetar agora os alvos, o que sobrou então para a gente aqui no token da Solana e no mercado de criptomoedas depois dessa quebra de estrutura. Vamos ver tudo isso. Mas antes, claro, quem não tem o cartão cripto, aqui a gente usa, recomendo o cartão da Redot Pay, um dos melhores cartões do mercado. Cliquem no primeiro comentário fixado, já se cadastrem, tá? Vocês vão ter aí Apple Pay, Google Pay, Pix, Cashback, não tem sede no Brasil, privacidade, não paga IOF, só benefícios usando o nosso link, vocês ganham 5 dólares. Então aproveita aí, ó, primeiro comentário fixado, tá? Então, vamos lá. Alvos então para Solana. Minha expectativa agora é ver se o mercado vai sinalizar realmente um fundo nessa casa dos 80,85. Uma coisa realmente é verdade. Não ficou bonito deixar essa estrutura de liquidez aqui para cima. Não é o ideal. Então, o que a gente deve ver? O mercado caindo, mostrando algum sinal de fundo nessa região dos 70, 80 dólares e fazer o seu pullback. Este pullback vai definir agora se esta região vai virar realmente uma resistência para a gente dar mais um ciclo de queda e continuar caindo, podendo buscar aí valores ainda menores para Solana, quem sabe 40, 50 dólares, pode ser, ou a gente simplesmente vai estourar isso aqui para cima, fazer uma armadilha, deixar todo mundo virado do avesso e o mercado entrar em altcoin season. Tá? Então é isso que a gente tem que observar agora. Vamos ver o que as próximas semanas nos reservam. Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like e dar uma olhada nos outros dois vídeos que estão aparecendo na tela para vocês. Valeu!